Boa E nós vamos. noite. Oi, Eva, seja bem-vinda. Oi, Prazer enorme revê-la. obrigada, eu também. Tem mais algumas pessoas que ainda estão entrando, que bom. Nós já estamos aí com 24, 23 pessoas, 22 pessoas, Frei. Que bom. Aí, a hora que o senhor quiser começar, né, e eu sugiro que a gente inicie com uma oração, e hoje a gente com o coraçãozinho assim apertado, né, com a Páscoa definitiva da nossa grande amiga, a Flor, né, ela juntamente com a Antonieta, durante 15 anos, né, elas elaboraram para nós o informativo, que começou como presença dominicana e depois tornou-se... deixa eu até ver aqui. Depois tornou-se como informativo das fraternidades leigas, que era distribuído para todo mundo. Então, a gente vai iniciar, né? Eu pediria que o Frei Levi fizesse aí para nós, então, uma oração, para a gente estar começando, né? E abrindo aí para esse tema tão importante. Ok, Lourdinha, então boa noite novamente para todos. É com muita alegria que eu me encontro mais uma vez com a Fraternidade Leiga Nacional para esse momento de estudo em conjunto de um ponto tão importante sobre a nossa vida dominicana em comum, tanto os frades, tanto as irmãs, tanto os leigos, tem algo sempre a exercitar na fraternidade, na vida comunitária, na vida fraterna. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine neste momento de estudo, de esclarecimento para a nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus. Parece que o som do Frei caiu, a ligação. Acho que caiu, sim. Travou, eu acho que caiu. Vamos ter que esperar ele. Ele retornar. Tem que esperar. Nós vamos rezar para o Divino Espírito Santo, que eu estou falando para vocês, o Rio de Janeiro hoje está... A coisa hoje aqui está pegando fogo. Deixa eu tentar, vou falar com ele, que ele vai para ver se ele retorna. Ô, Fabrício. Oi, Lourdinha. Enquanto eu tento falar aqui com o Frei Levi, para ver o que aconteceu... Caiu, mas voltei. Retornou já. Isso. Voltou. Voltou. Frei, a hora que o senhor estava iniciando a oração, travou. Aí eu já ia pedir para o Fabrício cantar Salve Regina, porque só invocando Nossa Senhora para o Rio de Janeiro, que hoje aqui... A coisa que hoje está complicada. Nossa, parece mesmo. Parece que a coisa está complicada. Foi alguma queda que aconteceu aqui? Foi, está tendo muita queda de energia aqui no Rio. Pode ter sido isso. Pode ter sido. O senhor estava rezando a... Então, eu acho que para ignoremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, a Lourdinha me pediu para ficar um dia com vocês, para falar um pouco, e a gente se lembrar um pouco, né, porque faz tanto tempo que eu não reencontro muita gente, então eu preparei como um tema que eu acho muito interessante para trabalharmos sobre a vida fraterna. Ela disse que o tema era livre, então eu aproveitei para selecionar um tema muito caro para nós,
Então, eu vou compartilhar minha tela, porque fiz um esquema de um slide para ficar um pouco fácil para mim e vocês. Foi para vocês? Foi. Tá ótimo. Estão acompanhando aí, né? Ok, Então, ótimo. estamos. Então, ótimo. Como eu estava dizendo, a Lourdinha me pediu para falarmos um pouco sobre algum tema cujo o estudo é tão importante para a nossa caminhada nas fraternidades leigas. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos alguns minutinhos, né, com algumas falas sobre o tema da vida fraterna na vida dominicana, e depois eu gostaria de algum feedback de vocês para participarmos juntos com algumas colocações e saber um pouco, Lourdinha, como que é o lugar e a importância da vida fraterna no novo diretório de vocês, no novo documento de vocês, que eu acho importante estarmos por dentro. Então, eu vou falar, mas não vou trabalhar sozinho. Como algo que é forte da vida fraterna dominicana, a gente trabalha em conjunto. Então, já vamos começando e depois eu vou pedir a vocês um feedback. E, para esse tema tão querido da vida fraterna, eu segui a ajuda do Frei Felicíssimo, que com certeza muitos já conhecem, né? Eu fui procurar o livro da Espiritualidade Dominicana, um livro que ainda quem não leu pode começar o quanto antes, e que nos fala temas muito importantes para a espiritualidade dominicana. Tem muitos, lógico, tem muitos que escrevem sobre espiritualidade dominicana, mas eu acho que o Felicíssimo é aquela leitura, assim, introdutória, né? É uma leitura muito bacana, escrita maravilhosa, que eu acho que, para começar, para a gente se situar um pouco, e principalmente quem está chegando agora, né? Eu acredito que tem alguém aí da Tijuca, não é? Que já está conhecendo as fraternidades leigas dominicanas, já podem estar por dentro de que história é essa de espiritualidade dominicana. O Frei Felicíssimo é felicíssimo, de fato, nessa escrita sobre espiritualidade dominicana, algo que precisamos cada vez mais aprofundar e conhecer para a nossa caminhada de dominicanos. E quando ele quer introduzir o tema da espiritualidade dominicana, ele já fala sobre toda essa dinâmica de espiritualidade, não é? A espiritualidade, é difícil a gente trabalhar com espiritualidade, dizer o que é espiritualidade. Sabemos que é muito importante para nós, tanto como dominicanos, como igreja, como que é fundamental a espiritualidade para a nossa vida. E outra coisa importante, que eu acredito que já mencionei, mas é importante repetir, é que, de fato, espiritualidade dominicana tem aí uma gama de livros de diversos autores, tem o Dominique Cheny, tem o Eduardo Skilibex, que são freis dominicanos que escreveram sobre espiritualidade dominicana, que tem as suas formas, né? O Felicíssimo também, nesse seu livro de espiritualidade dominicana, fala, né, pontos, né, fortes para a espiritualidade dominicana. Ele acha engraçado, eu achei engraçado, né, que ele diz que pode até que eu repita alguns pontos, né, mas que essa ida na espiritualidade dominicana, de revisitar alguns outros pontos, é também algo a se fazer dentro da espiritualidade. Achei engraçado quando ele fala isso na apresentação do seu livro. Então, né, é uma leitura que eu acho que quem quer conhecer mais sobre a espiritualidade dominicana, esse território que está pisando
da nossa vida e das nossas fraternidades, é essencial estudar essa espiritualidade dominicana, né, para ter esse leque, né? É importante que, de fato, ele escreve muito, assim, para a dinâmica e para a realidade da vida dos frades, né, mas sabemos também que essa espiritualidade é vivida por leigos, por monjas, por irmãs, e, quer dizer, algumas imagens ele fala muito da realidade dos frades, mas que também é, né, da espiritualidade dos leigos e das irmãs e das monjas, não é? Então, ainda assim, o Felicíssimo escreve muito sobre toda essa questão da espiritualidade dominicana em geral, muito boa para essa introdução. Então, quando ele vai falar sobre a espiritualidade, começando essa nossa caminhada sobre vida fraterna, eu acho interessante começar do começo, né? O livro trata sobre a questão da espiritualidade e como que, às vezes, pode parecer difícil falar de espiritualidade tendo que se concentrar nessa realidade tão aérea, digamos assim, né? Sem encarnação, né? É, de fato, uma dificuldade que muitas vezes não nos permite falar do que é a espiritualidade. E ele diz essa frase muito interessante: toda espiritualidade é mais vida que discurso. Para falar de espiritualidade dominicana, existia aí podia existir uma tentativa de dizer que essa espiritualidade muito abstrata e com nenhuma incidência na história, na realidade que vivemos, é uma coisa que é difícil de escrever sobre isso, mas espiritualidade, como reforça o Frei Felicíssimo, é vida concreta, não é? Falar e escrever da espiritualidade é falar dessa história, né? O que dizemos que sejam os dominicanos, né? São aqueles que vivem essa espiritualidade. Então, na vida dos dominicanos, essa espiritualidade se manifesta. Então, com dominicanos, os freios, as irmãs e também os leigos, que se comprometem com a espiritualidade dominicana, estão aí em busca de escrever essa história em conjunto. Então é por isso que dizemos que essa espiritualidade dominicana, ele começa a dizer, é na vida concreta que se vai manifestar. E como espiritualidade, é mais vida do que discurso, então não é só falar. É narrativo, né? É a história, são os atos e as ações que Domingos e tantos outros fizeram dentro dessa espiritualidade. São episódios também animados pelo Espírito, seja o Espírito de Deus ou seja o Espírito da santidade de Domingos, né? Então, fidelidade a essa espiritualidade é quando se está dentro desse Espírito, né? Por isso que algo interessante que ele diz é que essa fidelidade à espiritualidade, à tradição dominicana, é algo que pode parecer errôneo quando queremos dizer que toda a história dominicana, de fato, é espiritualidade. Alguns episódios na história dominicana podem não ter sido manifestações dessa espiritualidade. Então, é um pedido que ele faz. É importante que, com relação à espiritualidade dominicana, é a espiritualidade daqueles que seguem Domingos de Gusmão. E outro ponto interessante é que ele diz, sejam aqueles que fazem parte da ordem dos dominicanos ou não, né? A espiritualidade dominicana é vivida também por pessoas que não vivem baixo a regra dos freios dominicanos, ou das monjas, ou dos leigos. São pontos compartilhados, porque esse espírito de Domingos é sempre vivo, não só na ordem, mas aí está comunicando também com tantas outras realidades. Então, animados pelo Espírito Santo, ou também pelo Espírito de Domingos, é que essa espiritualidade vai se manifestar.
E por ser espiritualidade dominicana, é uma espiritualidade cristã, mas vivida nos passos de Domingos, ao modo de Domingos viver. Então, a própria vida de Domingos, que é história, né? Quando a gente aprende sobre a história de São Domingos, aprendemos que ele nasceu, viveu e falou tantas coisas importantes e nos transmitiu esse seu exemplo de pregação. Essa vida de São Domingos é que é a fonte histórica dessa espiritualidade. Então, como referência obrigatória, Domingos, tudo aquilo que for vivenciado, tudo aquilo que for vivido no decorrer dessa história, deve ter essa referência na vida de Domingos, né? Tudo que se quer incorporar nessa história e nessa narrativa de espiritualidade dominicana. Então, o ponto de referência dessa espiritualidade é a vida de Domingos, que vai se manifestando de diferentes formas na história. Então, como fonte dessa espiritualidade, tem a vida de Domingos, e o interessante é que, por ser história, isso quer dizer que ainda continua, que ainda está em vigor, que ainda está em caminhada, em processo, e ainda está em dinâmica. Espiritualidade, a gente não pode dizer o que seja a espiritualidade dominicana simplesmente porque ela ainda não está acabada. Ainda hoje estamos construindo, estamos caminhando esse caminho dominicano, né? Frades, irmãs, monjas e leigos na caminhada dominicana. Então ainda falta algo a dizer, ainda falta algo a dizer dessa história. Não sabemos o que é que o próximo mestre da ordem vai nos encaminhar, né? É a realidade que estamos para escrever. É escrita, lógico, pelo mestre da ordem, mas também por cada um de nós que fazemos parte da ordem de São Domingos. Então, cada um tem compromisso de estar escrevendo o que seja a espiritualidade dominicana. Embora que seja algo que sempre falta dizer, nós temos já, sim, as linhas básicas, né? As diretrizes que estão norteando, que nortearam a ordem até hoje, são diretrizes básicas para esta nossa identidade, para que essa história barra espiritualidade que se confunde, né? A história da ordem é também essa espiritualidade vivida, essa espiritualidade concreta, encarnada, como uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade de seguimento de Jesus, mas da forma e da maneira como Domingos quis que ela fosse vivida. Um erro pode acontecer quando a gente precisa voltar ao passado e ver essa história. Muitas vezes a gente vai querer repetir aquele passado e aquela história que aparecem para nós como tão fabulosas, aquelas histórias que muitas vezes são pontos de referência, mas são pontos de referência para a nossa ação hoje, para que a gente continue a escrever essa história da espiritualidade, essa história da ordem, seja escrita. Por isso, no passado, temos que ver a história, temos que ver aquilo que, o que é que Domingos queria com essa ordem, o que é que Domingos fez, não é, a partir de tudo isso que era sua espiritualidade cristã, e para isso, nos atingir no nosso presente, ou seja, para a nossa lida do passado, a nossa lida da história, incidir nesse nosso presente e nos levar a perscrutar e viver profeticamente. Ou seja, no hoje da história nós temos trabalho a fazer quando temos a tradição dominicana aí nas costas. Nós recebemos essa tradição e vamos ter esse trabalho, o compromisso de, na nossa atualidade, perscrutar a realidade, a atualidade que vivemos e viver profeticamente essa tradição. Então, algo que sempre atualiza. E para que isso? Para o futuro ser essa tradição continuada, essa tradição que precisa continuar na história,
precisa estar sempre atuante na nossa sociedade e de forma que novas gerações possam chegar e escreverem do seu modo essa história, não é? Então, é uma tradição que vai sendo atualizada, que vai sendo, à medida que vai passando para os novos tempos, vai sendo sempre realizada com essa ação própria de cada um que quer se comprometer com essa vida dominicana. Uma importante observação é que muitas vezes podemos confundir. Então, né, essa história de espiritualidade não tem algo de concreto, é algo que está ainda a fazer, é a minha experiência própria. Ainda não. É aquela experiência que foi de Domingos e de tantos outros seguidores que na nossa vida podemos viver, mas também é vivida por tantos outros que aí estão seguindo Domingos de Gusmão, né? Então, é uma experiência, essa espiritualidade, que pede abertura às novidades, para mudar-se, para manter fiel à vocação original. É como o Felicíssimo fala no seu livro. É preciso essa mudança efetiva para que essa tradição dominicana seja vivenciada. Um dos vértices dessa espiritualidade dominicana é a abertura às novidades do tempo, nesse perscrutar que faz parte do nosso presente, para viver profeticamente, temos de deixar ler essa realidade do mundo para essa mudança acontecer e nos mantermos fiéis à vocação original. Do contrário, quando nós nos fechamos à novidade, nos fechamos a essa forma de viver dominicana, pode ser uma coisa aparente, uma fidelidade aparente, que oculta a morte da tradição ou da autêntica espiritualidade dominicana. Então, quando a gente não faz aquele trabalho de estar atualizando essa espiritualidade, essa forma de vida, isso vai ser sempre algo que a gente vai colocar na frente para não dizer que a tradição morreu. A espiritualidade dominicana é atuante, sempre está viva, quando se abre a essas novidades, quando se abre ao novo e leva-nos a essa forma de viver o presente profeticamente, precisando denunciar, quando for preciso, as injustiças, como faziam os profetas e como fez o próprio Jesus Cristo, e também anunciar esse reino de Deus, pregar a verdade do Evangelho, como São Domingos fez e sempre foi esse o maior de seu exemplo para a ordem, como pregador verdadeiro do Evangelho. O livro que eu fiz é esse, que eu fiz essa reflexão, né? Se eu não me engano, existe uma nova edição com uma capa diferente. Então, é o livro do Felicíssimo, e tem algumas, é um pouco grossinho, mas que não se assustem, né? São textos muito bons, são textos de fácil compreensão, não é nada tão aéreo, tão abstrato, tão filosófico. Eu gosto que o Felicíssimo escreve de forma muito prática, nos ajuda a estar compreendendo essa realidade da espiritualidade dominicana de forma muito boa, de forma muito concreta mesmo. É interessante que, justamente quando ele fala sobre a questão da espiritualidade dominicana, por ser uma espiritualidade que precisa da narrativa, por ser uma espiritualidade que é histórica, né? Não está preocupada com o que deve ser, mas é aquilo que manifesta naqueles que seguiram Domingos de Gusmão. Ele então vai, a gente pode dizer, mas como é que o Frei Felicíssimo escreve um livro de teoria praticamente sobre a espiritualidade dominicana? A partir de que ele faz isso? Na verdade, ele diz, o que eu escrevi aqui foi recolhido
recolhido por tantas pessoas que já vivem esse carisma, que vivem essa espiritualidade. Então, não é só essa teoria, esse abstrato, mas é profundamente algo que já foi vivido na prática, na concretude, na história, por grupos, né? Sejam de irmãos, sejam de leigos, sejam de frades, que ele recolhe, né? A partir de uma escuta daquilo que é vivido e partilha para nós, né? O fruto desse seu trabalho que tanto nos esclarece. Um ponto muito importante, né? Eu já falei de tudo isso para introduzir um pouco sobre esse aspecto da espiritualidade dominicana, e isso para nos mostrar que espiritualidade dominicana, como nós sabemos, com certeza tem esses 3 pilares, né? De oração, estudo e a vida comunitária, para, com tudo isso junto, podermos pregar, fazer a pregação dominicana. E quando ele vai se adentrar em cada um desses aspectos, nós vamos trabalhar, então, especificamente a vida fraterna dentro da espiritualidade dominicana. É interessante que ele já vai colocando cada um desses aspectos, um em sintonia, um relacionado com o outro. E vida fraterna, principalmente, se relaciona como essa manifestação, como essa pregação, mas também como uma forma de estudo, como que o estudo para nós também tem uma forte influência dessa vida comunitária. Mas, para começar, uma vez que é a vida fraterna dos dominicanos, a vida fraterna dos pregadores, ele cita eu tirei essa citação do livro dele, que resume muito essa relação da vida fraterna com a pregação. Eu não sei se vocês lembram, se lá no card que eu mandei, viram a frasezinha que já é ponto forte para as reflexões que eu estou trazendo, né? A vida fraterna é também uma pregação, isso ele escreve. Então, embasado nisso, né, podemos compreender esse trecho que eu trouxe aqui. O mundo atual está saturado de palavras e discursos, pede sinais, ou seja, algo concreto. Por isto, a pregação profética exige cada vez mais o respaldo de sinais evangélicos para ser crível. Então, de palavras, né, já está praticamente saturado o mundo, né? Preciso dar sinais e testemunhos sensíveis sobre essa palavra que está sendo pregada. Essa palavra precisa ser vivida, precisa aí ser concreta na vida daqueles que testemunham, né? É um ponto importante que o Felicíssimo fala, citando os profetas e o próprio Jesus, né? Os profetas não só iam e falavam aquilo que era profecia, né? No Antigo Testamento, os profetas Isaías, Jeremias, eles precisavam da vivência do Espírito para estar ali em profecia, estar ali anunciando aquela palavra. E Jesus também, né? Vemos no Evangelho que ele pregava com autoridade. Então, essa autoridade, porque Jesus de fato vivia aquilo que ele anunciava, aquilo que ele pregava, não era como era o costume dos fariseus, não é? Que não viviam aquilo que pregavam. A pregação dominicana deve se aproximar dessa pregação cristã do Senhor, essa pregação que o Evangelho nos transporta de ser, né, com autoridade, né? Que Domingos também viveu, né? Dizemos que Domingos vivia, eu acho que o único, talvez, que vivia esses sinais com verdadeira integridade, com verdadeiro equilíbrio, né? Do estudo, da oração e da vida fraterna, né? Muitos símbolos, muitos episódios da vida de Domingos parece esse seu apreço pela vida fraterna. Já antes, inclusive, da ordem, Domingos, dizia-se que Domingos, quando estava no coro, ele via que tinha algum errando na música,
na oração, ele animava e estava sempre disposto a animar a oração comunitária. E também quando incentivava para que os frades estivessem ali quando estivessem na refeição, né, pede ali o pão dos anjos, pede ali o pão ao Senhor e aparecem os anjos, né? Então a oração de Domingos fez a comunidade se alimentar. Então, o apreço de Domingos, nós vamos ver mais à frente, que foi um trecho que eu destaquei também do Felicíssimo, é também esse sinal que ele vivia, a vida fraterna. Mas, hoje em dia, um dos desafios para essa vida fraterna é o crescente individualismo que se alastra praticamente na atual sociedade. Vida fraterna, vivenciá-la, de fato essa denúncia já concreta da nossa vida e não se deixar levar pelo individualismo, a solidão e a dominação do homem sobre o homem. Viver a fraternidade é esse sinal profético por excelência. Então, com todos esses aspectos que o mundo de hoje mostra para a gente, como esses desafios, né, como tem crescido principalmente, não só o individualismo, mas solidão que causa tantas doenças, que causa, né, tem se estudado cada vez mais problemas de saúde, né, principalmente mental, por conta de uma crescente solidão que está marcando a vida de tantas pessoas. Tantos fenômenos também, uma dominação de homem sobre outro ser humano, e que não se deixa ver no outro um irmão, né? Então, fraternidade por isso, né? Fraternidade é ver no outro um irmão. De fato, algo que no mundo de hoje precisa ser denunciado, né? É o sinal profético da fraternidade. Fraternidade vivida é esse sinal profético para vivermos a nossa comunidade como realizadora da nossa vocação cristã. Então, vida fraterna, como esse sinal profético, já querido por Domingos, né? Podemos ver na história da ordem, como Domingos quis essa vida fraterna, e que foi aí continuada, né, ao longo da história, ao longo de todas aqueles que seguiram Domingos e quiseram viver esse sinal profético também. Outro trecho importantíssimo no livro do Felicíssimo, a comunidade foi também um componente essencial do projeto dominicano original. Diante do modelo clássico e hierárquico das comunidades monásticas, as ordens mendicantes estabeleceram suas comunidades como fraternidades, evocando o modelo da comunidade apostólica dos Atos. Então, aqui o divisor de águas para que o carisma dominicano aparecesse é essa separação da vida monástica, né, que Domingos conheceu, que Domingos viveu, e foi praticamente algo que ele pôde abandonar, né, em alguma etapa da vida dele, ali quando ele se entrega à pregação em Toulouse. E para nós existe hoje documentos que vimos que Domingos assinava como Frei Domingos, né? Antes, São Domingos era subprior de Osma, antes de sua pregação ali em Toulouse e no sul da França, mas em dado momento ele muda esse título de subprior que foi alcançado, um título que ele alcançou com tanto trabalho, com tanto esforço ali, com mérito, com com os bispos, né, com outros padres que ali viviam na cidade de Osma. Ele decidiu abandonar esse título e escolheu o nome de Frei, de irmão. Então, Domingos tinha um apreço de, vivendo a fraternidade, vivendo essa realidade de sermos todos irmãos, também testemunhar a verdade do Evangelho. Então, as fraternidades vai ser uma vivência já do grupo de Domingos, embasado no livro dos Atos dos Apóstolos, como era dado os traços ali das primeiras comunidades cristãs
os apóstolos que tinham tudo em comum e viviam essa fraternidade. É por isso que nós sabemos, as primeiras comunidades dominicanas era casa de pregação, né? E casa de pregação não é só a construção, era que tudo ali que era vivido era pregação, que era esse testemunho, esse sinal de pregação, inclusive a vida fraterna, né, que ali era vivida. Então, como primeiro pregador, essa vida fraterna, essa casa da pregação, foi um desejo para Domingos. Então, vendo esse percurso que Domingos nos deixou, né, como que é importante a necessidade de reconstruirmos essa fraternidade cristã dominicana no lugar do individualismo. Nós sabemos que, como eu já disse, essa vida fraterna não é algo sozinho, embora a gente está focando hoje no ponto da vida fraterna, é de suma importância também como que essa vida fraterna se relaciona com outros pontos da vida dominicana, principalmente com toda a tomada da guia, a orientação que as comunidades vivem, né? Seja os frades, né? Mas também as fraternidades leigas, que vão se orientar, vão viver aquilo que é seu futuro projeto, com base em todas as discussões. Então, se muitas vezes essas discussões e debates dão alguns trabalhos, é preciso, porque todos aqueles que estão ali são parte da fraternidade, caminham junto, e precisam aí estar nessa caminhada em conjunto, e a fraternidade e a vida fraterna que se manifesta em debates, em discussões sobre essas tomadas de decisões que a fraternidade passa, é vivida dessa aí. Então, na democracia já existe essa vida fraterna, mas também em outro ponto do carisma dominicano, que é o estudo. Como que, para nós, o estudo é fundamental enquanto uma partilha individual, né? É um polo individual que fica aí, mas ele se desmembra na reflexão comunitária. É algo que a gente leva para todo mundo, mas que isso vai se tornar, né, alguma outra reação que a gente fala, eu falando aqui sobre vida fraterna, vai ser sendo acolhido por vocês, não é? Já essa partilha individual que podemos vivenciar nesses momentos de estudo, seja nas nossas fraternidades, seja aqui nessas formações gerais. Então, o estudo, né, como essa forte palco, esse palco da comunidade, da reflexão comunitária, dessa partilha de saberes, é também vivência fraterna, é também ponto para vivermos fraternalmente o carisma dominicano, de sermos pregadores, de sermos dominicanos, né? Já estamos exercitando essa forma aqui e devemos também continuar no estudo, né, na busca da verdade, que a gente pode pensar muitas vezes ser individual, mas não. É sempre algo que buscamos em conjunto, essa verdade, enquanto fraternidade dominicana. Por isso, a comunidade dominicana tem o compromisso e missão de refletir teologicamente. Deve ser escola dedicada a refletir, aprender e criar teologia comunitariamente. Aqui a gente já pode ver como que estudo e essa reflexão teológica está na ordem de forma fundamental comunitariamente. Não é algo que fazemos sozinho, mas que buscamos em comunidade, em fraternidade em comum. Isso, e do contrário, seria somente ensinar leigos, né, ou repetir a teologia, ou repetir com outras palavras aquilo que está na Suma Teológica, então, ou outros teólogos disseram. Estudo se realiza como essa partilha, como essa ponto, né, de levarmos em comum, de partilharmos e vivermos essa instância dominicana no estudo
mas também fraternalmente, comunitariamente. O que muitas vezes podemos confundir do que seja essa vida fraterna, do que seja a vida comunitária, é um dos problemas que vivenciamos nos nossos dias, né? Trazendo para o dia de hoje essa questão comunitária e vivência fraterna, como que é preciso a gente perceber se essa vida fraterna, essa vida comunitária não está sendo essa fabricação das bolhas, o fenômeno das bolhas que a gente está vivendo socialmente. Qual que seria uma medida para entender isso? Será que a gente dialoga com o exterior? Será que a gente tem ainda capacidade de falar com o diferente a nós? E digo isso porque isso não é só importante para todo cristão, mas é de suma importância para a vida dominicana. Quando eu já falei como que é importante abrirmos sempre a novidade da nossa vida, abrirmos a mudança, é também abrir-se àquilo que é diferente. É uma instância do estudo, né? Toda vez que a gente estuda, o que é estudo, né? É quando a gente lê ali uma coisa nova. Se eu estou lendo ali, eu vou aprender, por exemplo, a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso, a gente não aprende mais, a gente já sabe o que é o Pai Nosso. Mas ali, quando a gente lê algum texto escrito sobre o Pai Nosso, aquilo ali é novo. Então, isso nos leva a nos abrir ao diferente no estudo. A vida fraterna também. Vida fraterna é espaço para estarmos em contato com o exterior a nós, com o diferente de nós. O diferente, né, que muitas vezes nos estranha, nos espanta, mas é algo sempre a ser agregado para crescermos, né, para fortalecermos. Então, que do contrário, a gente fica isolado nesse nosso mundinho, né, nessa nossa bolha. Vida fraterna é preciso ser perpassada, só existe vida fraterna quando existe essa abertura ao diferente, né? Embora a diferença seja, esse espanto nunca é de nossa, uma inimiga nossa, essa mudança, né? Sempre aquilo que nos leva a crescer. Por isso, fundamental a importância vivermos esse diálogo com o exterior, diálogo com o diferente a nós, na vida fraterna também. Então, esses são alguns pontos que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. E agora eu vou terminar a minha parte do contrato e esperar o que vocês podem dizer de interessante sobre essa exposição. Frei, é muito bom ouvi-lo, né? E a gente abre aí também para que alguns possam falar, né? E a gente colocar que alegria. Eu sinto assim uma felicidade muito grande quando eu vejo frades tão novos, né? E com uma potencialidade, com carinho, né? Com essa disponibilidade para nos colocar, estar aqui à disposição para refletir conosco. Então vamos deixar a palavra aberta primeiro, depois a gente fala. Quem gostaria de começar, falar ou perguntar? Boa noite, sua bênção, Frei Levi, tudo bem? Frei Levi, uma pergunta. Como os jovens podem contribuir com sua energia e criatividade para fortalecer o carisma da pregação da fraternidade? Ótima pergunta, gostei muito. Principalmente, Alba, boa noite. Principalmente se tratando do jovem como aquele sempre de um universo totalmente novo. Né? Os jovens que eu conheço, né, muita gente diz, Frei, você é jovem, mas já tem jovens mais novos que eu,
de universo e com gírias totalmente diferentes daquelas que eu conheci. Então, quando eu falo sobre esse aspecto do totalmente novo, do totalmente diferente, é algo que já é vivenciado pelos jovens, né? Primeiramente, antes de tudo, eu acredito que para eles testemunhar a fraternidade é preciso serem acolhidos. E quando a gente vê que uma das dificuldades do jovem é de não encontrar acolhimento em tantos lugares, né? E um outro ponto interessante é que, de fato, se vê um crescimento de jovens na igreja, né? Já está apontando muitas evidências, se fala muito nas notícias, né, que os jovens voltam para a igreja. Eu achei interessante porque explica que hoje o mundo do jovem não tem mais aquela incidência da vida comunitária, né? O jovem tem necessidade de estar em comunhão com outros seres humanos, né? E cada vez mais que esse mundo do trabalho vai sendo individualizado, né? Eles vão conhecendo esse mundo do individualismo. E muitos jovens procuram a igreja, muitos adolescentes aí estão procurando a igreja como esse espaço de encontro com pessoas, né? Encontro com outros seres humanos e, às vezes, outros jovens que também estão vivendo realidades e desafios comuns ao dele, né? Então, eu acredito que o jovem testemunhar a fraternidade, a vida fraterna, é preciso que ele seja primeiro acolhido e que ele sinta essa necessidade, essa alegria de vida fraterna para poder contagiar com isso, né? Não é só como eu disse, essa bolha, né? Fazer a bolha, mas também ter essa atividade de olhar para o diferente, de ser essa pessoa que ultrapassa essas barreiras impostas, mas que quer algo sempre novo, quer construir algo junto em sociedade também com outros jovens. Obrigada, Frei. O Clínio levantou a mão. Sim. Santo, 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 santo. Eu tô escutando só. Santo, 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 santo. Ô, Plínio, a gente só está escutando você aclamar o Frei Levi chamando de santo. Então, você vê, já é um prelúdio. Não pode ser. Já é um prelúdio. Pode deixar que não... São essa tecnologia que está com defeito. É que a Lurdinha chamou Nossa Senhora e Nossa Senhora resolveu. Que bom. Dar um jeitinho, mostrar que ela está aqui, né? Então, Frei, eu estava prestando bastante atenção naquilo que você estava dizendo, mas assim, por exemplo, hoje, na nossa comunidade aqui, ingressaram 5 adolescentes aqui na fraternidade, né? Começaram a fazer parte, etc. Dos 5 adolescentes, todos os 5 se declaram de fluidez de identidade sexual. Sei lá o que isso significa, mas nós temos a doutrina católica e me parece que quanto mais o tempo avança, mais essa questão da fluidez, principalmente com adolescentes e jovens adultos, fase 1, aparece muito constantemente isso, né? E como que a gente, como dominicano, faz uma adaptação para esperar pela conversão que vem pela graça continuada e que ocorre de maneira gradual. Se eu chegar neles e falar assim, a doutrina diz que, o bicho sai correndo. Então, eu tenho que ter uma paciência, né? Levar ali, né? Como diz Paulo Apóstolo, no leitinho, né? Porque não pode dar carne ainda, né? Então, devagarzinho ali, né? Exato, né? E como é que você sugere, né? Porque como que você pensa a esse respeito? Essa é a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta, em relação aos estudos mais sistemáticos de adultos fase 2 e 3. Nós tivemos aqui uma doutora em nutrição que insistiu que queria fazer teologia de qualquer jeito na nossa fraternidade, já ingressou na teologia na graduação, entendeu? Em função dos estudos de Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, etc. Né? E isso tem tudo a ver com São Domingos. Aliás, eu vou ter que fazer um vídeo sobre São Domingos depois da sua explicação, entendeu? Nós vamos ter que falar sobre São Domingos de Gusmão agora. Então, essa junção
como você colocou muito bem, do individualismo com a vida comunitária, né? O estudo, como você bem colocou, é um estudo solitário. O problema que eu queria te colocar é como juntar isso com a vida comunitária, que parece que nessa fase de pandemia, não sei se a Lurdinha está experienciando isso também, as pessoas ficam um pouco mais assim afastadas, não gostam de se comunicar em comunidade, gostam de ficar pelo Zoom, pelas plataformas. Mas quando você fala, vamos juntar, a pessoa já começa, vou pegar Covid, né? Primeira coisa que tem aí. Né? E, de fato, todo mundo aqui na comunidade pegou a nova variante, porque tem criança aqui, e aí vai para a escolinha, na hora que volta, todo mundo pegou, entendeu? Graças a Deus, ninguém foi ver Jesus ainda, né? Ninguém passou pelo julgamento individual ainda, mas dá medo, né? E aí a gente tem essa condição agora pós-pandêmico, que é ainda pandêmica, e que eu estou sentindo uma série de dificuldades de lidar com ela. Não sei se a nossa Lurdinha está tendo isso também, a nível nacional, né? Mas a nível local está tendo um problema aqui, né? Então, eu queria pedir, assim, algumas ideias que você tenha para tratar, sanar esse problema, né? E o terceiro problema, que esse é o mais difícil, eu acho, é a aceleração da produtividade no nosso mundo atual, né? Quando você fala assim, vamos juntar para se comunicar e etc., né? O pessoal sempre tem alguma coisa para fazer. E aí você não consegue 3 ou 4 pessoas. Agora, se você coloca na internet, parece que muda, né? Eu não sei o que acontece, que a pessoa fala que tem tempo para aparecer no Zoom, ela tem tempo. Se você tirar foto para colocar na rede social, então ela tem muito tempo. Mas se você fala, vamos se comunicar aqui, vamos trazer todo mundo, não coloca nada na rede social, parece que esgota o tempo. Né? Se vocês estão eu estou sofrendo esse problema aqui, parece que só tem valor se você colocar foto na rede social. É uma mudança de parâmetro, assim, que quem tem 50 anos de idade como eu fico meio abismado com isso aí, entendeu? Então, eu queria saber como que você pensa, né? Você tem aí uma carga muito maior com jovens, como que você está vendo isso? Tá bom? É isso, são 3 perguntas aí. Perfeito. Eu gostei muito das perguntas, né? E como você diz, eu vou tentar dar umas ideias, né? Porque solução, né, é algo que a gente pode ver, né, com o tempo e com certeza pedindo a luz de Deus para tanta coisa. Mas de fato, quando você fala sobre essa questão da fluidez, eu me lembro muito que nas aulas de teologia pastoral que estou tendo agora na PUC, né, o professor nos recomendou alguns livros, e a maioria dos livros que ele recomendou foi do Byung-Chul Han, né? Você já deve ter conhecido. Então, a maioria dos livros do Byung-Chul Han é Sociedade Líquida, Amor Líquido, e Vida Líquida, e Paz Líquida, e Fraternidade Líquida. Então, tudo o Byung-Chul Han escreveu que foi líquido, eu já estava ficando afogado ali na sala, porque escrever sobre a sociedade de hoje é escrever sobre essa liquidez, né? E eu acredito que poderia falar também sobre essa fluidez. Sobre essa questão da fluidez, justamente, é algo que, para mim, a gente se depara cada vez mais. É algo que, de fato, para gerações anteriores a mim, não se via essa questão de fluidez sexual, algo que é um exemplo do que para nós é desafiador para darmos esse passo, essa mudança, né? Como é que percebemos a questão da fluidez? Eu acredito que a própria igreja ainda assim tem alguns trabalhos a fazer nessa questão também, né? Como é que essa constante evolução desse discurso, desses trabalhos, pode ser para nós evangelização. Então, nós, como evangelizadores e pregadores, somos igreja também, vivemos essa espiritualidade cristã na igreja, né? Vamos ser iluminados pelo Espírito Santo para saber como que vamos pregar, né? Imitar Domingos, né? Estar ali em pregação e saber, primeiramente, o que de pecado isso aí pode ter e o que de libertação e o que de salvação também pode trazer. Então, para nós, quando temos de posicionar sobre essas questões que acontecem muitas vezes por não termos ciência do que seja, não é? Eu acredito que a vida fraterna é a melhor alternativa, porque acolher
as pessoas que têm essa dúvida, têm esses desafios, né, e principalmente de não ser tão acolhidos, né, a sociedade hoje quer aquela repetição, né, quer que seja daquele jeito, né, e não acolhe o novo, e pode muitas vezes rejeitar, né, outros seres humanos. E Jesus acolhia a todos, né, Jesus, imitar Jesus, e na dúvida, o que é que a gente faz? Vamos imitar Jesus, vamos acolher, né, que, como o Felicíssimo também escreveu muito, muito belamente sobre como Jesus já vivia essa fraternidade, acolhia ali os necessitados, né, de sua presença, né, não rejeitava ninguém. Então, a vida fraterna já parece ser essa alternativa que Deus nos dá. Sobre essa outra pergunta também que eu achei muito boa, né, que eu também falei aí, como que a teologia incide, né, nessa nossa vida, não somente para repetirmos, né, mas para fazer teologia. Isso aí me enche, me enche, me enche de muita emoção. Fazer teologia, não é só falar, né? Teologia requer toda essa preparação, né? Você fala da moça que queria fazer teologia, né? Como você falou, quando você falou em fazer teologia, é o curso de teologia, parece, né? Mas a gente viu que fazer teologia requer todo um trabalho, né, como que eu posso dizer, abrangente, né? Não é só ali estudar o livro, né? Fazer toda aquela experiência de Deus, né, necessária para o teólogo. Então, se ela quiser aí fazer teologia, diga a ela que é muito mais do que aula, é muito mais do que a simples repetição de livros, né? É preciso toda essa forte experiência de Deus para que uma teologia seja feita. E com relação a essa dificuldade do fazer teologia e da vida em comunidade, a vida fraterna, com tantos desafios do Covid, por exemplo, né, que de fato muitas pessoas pensaram que já foi, mas está aí aparecendo outras variantes. Eu acho que é o momento da gente ver que vida fraterna é mais do que o estar presente, né? É mais do que essa capacidade de se contrair. Muitas vezes, ter o outro presente de uma forma ou de outra, né? A gente sempre diz que reza uns pelos outros e que estamos juntos, né? Aqui no Rio é uma nova frase, né? Que o povo está dizendo, estamos juntos. Então, eu vejo muitas vezes no estamos juntos esse testemunho fraterno, né? Às vezes a pessoa fala só por falar, né? Mas estamos juntos está dizendo, né? Onde quer que você esteja, né? Você é meu amigo, você é meu parceiro, né? Então, essa instância de se importar com o outro, né? Ser solidário, já é esse testemunho muito, muito fraterno, né? Então, unindo, né, de uma forma não tão presencial, né? E a internet nos facilita isso, para estarmos aqui em fraternidade nacional, já tem essa forma de viver fraternidade, né? Então, vivência fraterna vai mais além desse presencial. Então, eu acho que quando a gente precisa esqueci o nome, né, da quarentena, né, da separação da Covid, em função maior desse cuidado com o outro, mas à medida que podemos nos encontrar presencialmente, a gente sempre vai fazendo esse esforço, né, porque a mim mesmo, a moda antiga parece ser sempre o mais efetivo, né, presencial, e se encontrar com o outro é ainda essa forma de estar presencialmente. Então, eu queria muito, né, que sempre tivéssemos esses encontros, né, e até mesmo para nos encontrar pela internet ainda é difícil. Eu mesmo tenho tantas coisas para fazer, e outra coisa, não é só cansaço por questão de tempo, né, cansaço às vezes mental, de energia, que cada vez mais se torna difícil para que a gente considere o outro, né, a gente não só encontre o outro, mas considere às vezes as necessidades do próximo. É, de fato, um desafio, né, como fazer isso a não ser da forma presencial, e a não ser, e sendo com esses encontros facilitados aí pela internet, né, que de fato muitas vezes a gente privilegia o online do que o presencial, né. Então, para mim ainda é um desafio, mas
a vida fraterna também de considerar o outro, né, pode ser exercitada desse jeito. E sobre a terceira questão, essa aceleração da produtividade, que eu acho que eu já toco, né, como que a nossa vida vai ficando cansativa, né, essa sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han falou, né, essas perguntas de fato são muito atuais, né, e que a internet parece, às vezes eu digo, né, que a internet está aí para facilitar a nossa vida, mas parece que está cansando ainda mais, porque está surgindo aí tantos outros aplicativos, né, e todo mundo quer esse espaço na rede, esse espaço na internet, às vezes faz parte também dessa aceleração, né, nossa vida vai ficando cada vez mais rápida, e a gente tem essas dificuldades, então parece que ao invés de ajudar, está atrapalhando mais, né, mas com tantas atividades da rede, com aceleração, a gente precisa ser humano, a gente precisa reconhecer, né, como os jovens estão reconhecendo, né, como eu acho que vejo nos jovens, que essa vida comunitária, estar com o outro, é de necessidade essencial nossa. Nós somos seres políticos, nós somos seres comunitários, e principalmente porque a gente só consegue estar no mundo quando a gente começa a falar. E a fala não vem da nossa própria cabeça. A fala, a gente escuta mamãe falar e a gente precisa repetir, não é? Então, a vida da gente já começa com alguém sempre dando alguns empurrões na gente. Então, nossa vida é comunitária, a nossa vida é sempre de integração com outras pessoas, e que isso nos ajuda a estarmos vivendo, né? Eu acredito que esse crescente individualismo é uma das fontes de muitas doenças de muitas pessoas, né? Eu tenho visto muitos noticiários, né, também muitos documentários de como atualmente a solidão tem trazido tantas dificuldades para as pessoas, né? E gera tantos problemas, né, como depressão, né? E isso mostra que essa sociedade precisa ser realidade para a gente. Então, essa aceleração nos parece apontar mais para a necessidade de também pararmos, né? Quem acelera, acelera por alguma coisa. Então, se a gente acelera porque deseja alguma coisa, a gente também tem que perceber que a gente precisa encontrar, né, as pessoas, né, pessoas que podem nos ajudar e que também nós podemos ajudar. Foi as ideias que me fez. Muito obrigado, muito obrigado. De grande ajuda as suas ideias, meu Frei. Ai, que bom. Muito obrigado. Tem mais o José? Isso. Então, Zequinha. Zé. Zeca. Boa noite a todos. É muito bacana ouvir essas palavras. E falando de aceleração, puxando aqui, você ficar mais de 5 minutos vendo um slide é um convite à reflexão, não é? Porque hoje as apresentações giram rápido, né? Uhum. O que eu queria... e outra coisa que eu ia brincar com a aceleração, nós aqui em São Roque temos um pouco a tutoria, como que eu poderia dizer, da fraternidade leiga com as monjas. E uma fala da irmã Marina, ela vem bem naquela linha de dizer para a gente assim, como que você vai escutar Deus se você não para, né? É muito interessante isso, né? Você Perfeito. realmente se colocar naquela posição contemplativa, reflexiva, silenciosa, de verdade, de fato você se silenciar para você ouvir Deus, né? É muito interessante, então acho que vem ao encontro, eu lembrei disso. Mas a minha pergunta, ou talvez provocação, não sei se o Frei Levi precisa responder, mas é uma provocação e uma inquietude, né? É relativo a, assim, dentro dos estudos que a gente tem feito, não precisa muito para saber que São Domingos, além de ter tudo isso que está dito, que nós todos sabemos, que é uma coisa, né, dessa ação fraterna, dessa ação de se colocar
né, realmente no lugar e tentar descobrir os problemas sociais que precisam ser enfrentados hoje, mas ele também tem essa disciplina, a igreja, né? Então, quando o Plínio fez a pergunta, também me chamou a atenção de quando eu penso na igreja, né, e já passei, né, um pouco a vantagem de ser um pouco mais velhos que os jovens, a gente já passou por várias fases, né? A igreja, se você pega aí mais historicamente ainda, o Vaticano II, ele vem e faz uma certa revisão, quase uma revolução nos procedimentos anteriores, que abre a igreja, cria, eu sou leigo, então não sei dizer assim com tanta profundidade. Mas, quando a gente pega uma igreja mais conservadora, né, e que você sobe a régua da exigência, né, você aumenta o teor da culpa e a necessidade, essa questão do pecado. E aí, como o Plínio colocou, você vai conversar isso com um jovem hoje, ele não perde mais o tempo dele discutindo isso. Talvez a turma mais velha sinta culpa, ou já fez um monte de coisa e não tem muito o que fazer agora, tem que ir para o perdão. Então, a dimensão do perdão, da reconciliação com Deus, né, é toda uma reconstrução que, para mim, é a construção de uma teologia, né? Então, no fundo, a minha pergunta mais direta, assim, se eu subo a régua para um viés, eu estou chamando de conservador, para não dizer uma igreja mais de direita, esquerda, não faz muita questão, mas eu assisti movimentos de igreja nas comunidades eclesiais de base, né, onde você via a ritualística, uma concessão quase extrema em função da compaixão com aquele público que ali estava, né? Então, quando eu volto aqui, pergunto, tá bom, temos que ser uma coisa assim, como é que ficam os meus amigos que são gays, aquelas amigas que são lésbicas, aqueles que não são juntados e não são casados, como é que fica tudo isso? Porque isso está no nosso dia a dia, né? E quando você olha para a tua condição pessoal, muitas dessas coisas aparecem ao longo né? Você tem que se confessar, então você está em pecado, você isso, você aquilo, cria um arsenal de regras, das quais a gente às vezes nem conhece direito, né? Mas a igreja, ela tem um pouco essas oscilações, com mais concessão, com menos concessão, que vai muito também do dia a dia lá, daquela paróquia, daquele padre, daquela realidade local. Então, a minha pergunta é um pouco essa. Quando você tem essa régua subindo para mais ou para menos, que está dentro da igreja ainda, está dentro da regra que você tem que estar seguindo, como que a gente adequa essa realidade? Não sei se me fiz entender assim, mas quando a gente vê de vivenciar, a vivência real, ela traz muito desses elementos, que muitas vezes são opostos àquilo que uma regra, uma doutrina se coloca, e aí o pecado e a culpa aumentam exageradamente, né? Eu estou pondo exageradamente como posição pessoal minha, né? Eu não queria julgar nada dessas coisas, mas é uma realidade que é um desafio nosso aqui, que está colocado enquanto leigos, né? Interessante, Zeca, sua pergunta, também provocação, né? Que a mim mesmo me ajuda, de fato, a refletir, né? Como que hoje a gente encontra com essas realidades tão digamos assim, atualizadas, né? De como que é desafiador para a nossa tradição, quando falamos em igreja, de fato, trazemos a tradição, que é uma tradição de Jesus Cristo, né? De toda a vivência da fé cristã, e que temos ainda para viver essa verdade evangelizadora e libertadora, de evangelizar, de pregar, né? Principalmente nós dominicanos. Então, para pregar, a gente não prega aquilo
cru, como eu disse, né? Não é só repetir todo aquele conjunto das regras que estão ali, mas a pregação começa conhecendo o mundo que a gente vive, conhecendo o mundo atual. E isso é de fundamental importância para a gente pregar. E o mundo atual vive diferentes realidades que a gente precisa conhecer e também estar aí para poder corresponder a como que podemos ali fazer o possível de uma palavra amiga, de uma palavra evangélica de fato. Né? Muitas vezes é se perguntar, né, como é que Jesus faria, né? O que foi que ele fez, né? Os evangelhos nos passam, né? As ações e os atos de Jesus, e também como é que a gente pode, dessa forma, estar aí em continuidade com essa evangelização, sabendo que não somos nós, né? Mas aí, na força do Espírito que nos dá discernimento, a gente sempre pode dar uma resposta, dar uma palavra da nossa forma. Então, eu acredito que, com toda a realidade atual que a gente vive, a pregação é algo que é sempre abrangente, de irmos conhecer, né? De fato, muitas vezes, eu percebo que, muitas vezes, a gente quer repetir, né, e trazer, e não faz aquela ação de conhecer, né, de, às vezes, dialogar. E, às vezes, só dialogar já é tão considerável para alguém que está ali vivendo aquela realidade que muitas vezes não se conhece, não é? Então, estar ali como uma força humanizadora, como Jesus fez, já é para mim essa forma de ser igreja, né? De ser presença de Jesus que nos anima. E a ênfase do Vaticano II, né, a gente vê ali a Gaudet Spes, né, os sofrimentos, as alegrias e esperanças, também as dores do mundo são também da igreja. Então, quando a gente tenta ver a coisa oposta, né, a igreja declara, olha, a gente sofre junto, a gente está junto, porque tudo isso vai ser vivido pela igreja de forma que nós também estamos no mundo, né? Nós estamos nessa realidade, mas estamos aqui com o dever de anunciar essa verdade que liberta, que é o Evangelho. Por isso, a gente pode perceber que ali na década de 60, o Conselho já foi essa iniciativa. E vamos esperando o que a igreja hoje nos pode apontar para a forma de avançar essa nossa vida de testemunho no mundo, né? Não é só abarcar essa tradição, né? É também saber como é que a gente consegue comunicar com o mundo de hoje, mas comunicar como trazer alegria para essas pessoas, né? Trazer libertação, porque a fé cristã vive para dar alegria, né? Quando a gente vai abrir não, né? Quando a gente encontra a capa do Catecismo da Igreja Católica, uma coisa muito interessante que pouca gente se depara, né? Aquele desenho, né? Que é um desenho da mitologia romana, né? Que os primeiros cristãos colocavam nas igrejas antigas, dizendo que era uma representação de Jesus. Na realidade, era um fauno, um personagem da mitologia, mas que era uma divindade, era um ser mítico, que tinha uma flauta, e com a flauta ele chamava as ovelhas. Os cristãos viram nisso um símbolo de Jesus, né? Que pela música, né? Pela flauta ali, seduzia ovelhas, né? Que era para dizer, né? Jesus é aquele que seduz a ovelha. Então, essa forma de seduzir é, de fato, algo muito profundo para o ser humano, para a antropologia, né? Sedução, né, para muita gente é uma palavra assim pesada, mas era isso que os primeiros cristãos diziam que Jesus fazia. Jesus seduz, né? Esses prados, né? A figura do bom pastor é essa, né? O bom e o belo pastor, né? Jesus que seduz uma ovelha, porque
apresenta essa beleza da vida, né? Apresenta essa vida amorosa. Então, a alegria ainda hoje marca a pessoa que quer decididamente viver a fé. E a gente precisa falar da alegria de evangelizar, da alegria de ser igreja, né? Como o Papa Francisco lembrou, né? A Evangelii Gaudium, a alegria do evangelho. A gente não pode esquecer. Vai ser perfeita a sua provocação para nós, Zeca. Mais alguém? Muito bom ouvi-lo, Frei. Eu queria só perguntar também, Gente, Lourdinha, ah, aquela indagação que eu fiz no começo, né? O lugar da vida fraterna aí nos novos documentos das fraternidades. Isso. E é tão bom, isso que eu ia até falar, a gente ouvi-lo, porque nesse nosso encontro lá em Lima, uma das discussões foi que todas as fraternidades respondessem um questionário, e uma das comissões que fez a análise foi a questão da vida comunitária, né? Que nós sabemos que nós temos lá os pilares, e uma das questões foi saber das fraternidades, como é que elas vivem a questão do apostolado, como é que é a questão do estudo, e principalmente como que é, né, essa questão da vida comunitária. E a vida comunitária tem muito a ver com esse testemunho, né, com isso também, com a questão do apostolado, mas principalmente essa vivência. Então, foi pedido muito que que as fraternidades reforçassem muito a questão da vida fraterna a partir da oração, a partir dessa experiência com Deus, a partir desse ir ao encontro do outro, num processo de escuta, e de uma escuta fraterna. E a hora que o senhor falava, eu ainda fui lembrando, eles falaram muito sobre isso. Como é que nós vamos acolher aqueles que são divorciados? Como é que nós vamos escolher aqueles que têm uma outra opção de vida, um outro sentido? Né? Então, eles falaram muito isso. Vamos nos apoiar, vamos nos fortalecer nessa pergunta. O que faria Jesus Cristo nessa situação? Como é que ele agiria? Como é que são domingos também, porque nós estamos nesse segmento, né, da espiritualidade, do carisma dominicano, como é que São Domingos faria naquele momento? E a gente nos fortalecer com essa unção do Espírito Santo, ele vai nos iluminar aquilo que eu devo falar, como é que eu devo agir, que momento que eu devo me silenciar, porque há momentos que a gente tem que estar nessa escuta ativa, né, de aceitar, de orientar o outro, mas sempre também tendo esse fortalecimento na doutrina social da igreja. Nós estamos sempre em sintonia com a igreja, né? E estar em sintonia também é nesse processo de vida fraterna. E algo que foi muito colocado, que nós estamos fazendo hoje aqui, na hora que o Plínio ainda falava da questão da pandemia, né, que realmente nos trouxe uma série de mudanças de vida, de estilos, mas teve um lado positivo. O lado positivo foi essa questão da aproximação através dos meios digitais. Olha que maravilha que nós estamos hoje. Nós estamos com gente do Paraná e gente lá de Conceição do Araguaia. Temos gente aqui do Sul e outro. Então, houve formas aí, né, e a gente vai ter que descobrir criativamente essas formas de estarmos próximos, né, através do estudo, através da partilha, usando muitas vezes esses meios de comunicação, que quantas vezes esses meios de comunicação nos assustam, né? E com quanta novidade, tanta coisa que aparece, que de repente a gente sente, né, desafiados e provocados a buscar com criatividade a forma da gente ser pregadores e evangelizadores. Mas esse anúncio do evangelho, ele vem realmente pelo testemunho, ele fortalece pela partilha, de estarmos juntos, e principalmente a gente ter essa experiência cada vez mais profunda com Deus. É aquilo, né, Zeca, que a irmã lá dizia, como é que eu vou fazer algo se eu não tenho essa intimidade com Deus? Então, através dessa intimidade, né, a gente vai realmente nos sentindo privilegiados e provocados a anunciar. Mas alguma das irmãs, uma orientadora espiritual aí, gostaria de falar, que nós temos a irmã Ivani, a irmã Mônica, lá do Paraná, irmã Cristina, que coisa boa. Isso é muito bom, a gente ter orientadores, né, espirituais aqui acompanhando conosco.
Mas muito obrigada, viu, Frei Levi? No nosso diretório, né, a gente vai ter, né, houve várias sugestões, adequações que foram feitas na Assembleia e depois em outras discussões também, mais alguns pontos que foram reforçados agora na Assembleia Internacional, e a gente fica feliz quando a gente vê que o Brasil é tão grande, né, com tanta diversidade, com tantas experiências, mas também com um grupo muito coeso. E a gente fica feliz de ver que nós estamos aí, olha, com, né, um grupo grande de pessoas desejosas de aprender e partilhar cada vez mais. A gente fica muito feliz e agradece a presença, a participação de cada um de vocês. Eu que agradeço muito, Lourdinha. Sempre gosto de estar com vocês, seja na formação, seja nas assembleias, seja em tantos outros encontros. Uma presença fraterna e amorosa entre nós, e que a gente fica feliz quando vê jovem evangeliza jovem. E eu gostaria de agradecer muito a presença também dos leigos lá, né, da paróquia São Domingos, aí da Tijuca, né, essa turma maravilhosa, animada, né, mais uma fraternidade aí que está em formação. A gente vai pedir muito o Divino Espírito Santo para estar sempre nos iluminando e caminhando conosco nessa perspectiva. Com certeza. E, Frei, a gente gostaria de que o senhor nos abençoasse, né? Desse uma bênção, fizesse uma oração no final, porque para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? E a gente aí agradecendo tantas irmãs que estão aqui presentes e os leigos também de vários lugares. Mais abençoado do que já são. Muito bem, vamos terminar esse nosso encontro pedindo a bênção de Deus que nos abençoe nessa noite e nos faça sempre mais descobrir a riqueza da fraternidade vivida na ordem dominicana, como dominicanos que somos, possamos sempre vivenciá-la nessa fonte de alegria que nos leva a evangelizar e falar da nossa alegria, né, da nossa alegria contemplada e transmitida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito boa noite. Obrigada, viu, Frei? Essa questão da oração amanhã, todos estão convidados, nós temos aí o texto do COFALC. Toda quarta-feira, um país está rezando, né, e a gente está unido aí, América Latina e Caribe. Então, não percam. Muito obrigada, Frei, muito obrigada mesmo pela sua presença. E obrigada a todos também. Boa noite. Boa noite. Sobre as bênçãos de Pier Jorge Frassati. Boa noite, um abraço. Boa noite. Obrigado pela foi paixão. muito bom. Maravilha. Irmã Cristina, beijo para a senhora, para todos. Muito obrigada. Um abraço nas monjas, viu, Zé?